Além dos repórteres que estão espalhados compartilhando tudo que nós temos neste instante ao vivo, nós também estamos com os nossos âncoras, os meus colegas que estão presencialmente no Rio de Janeiro para acompanhar de perto o dia após a mega operação contra o Comando Vermelho, que já é considerada a mais letal do estado. A gente já tinha vivido outros momentos bem sensíveis também, mas o que aconteceu ontem a gente nunca tinha visto acontecer no Rio de Janeiro. Carol Nogueira, a nossa âncora do Novo Dia, está neste momento no Rio de Janeiro. Carol, só para a gente nortear, para quem nos acompanha, onde exatamente você está? E com tantas imagens, tantas televisões, o que você observou nas últimas horas? O que acontece exatamente neste local onde você está, no Rio de Janeiro? Bem-vinda, Carol Nogueira, âncora do Novo Dia. Elisa, bom dia para você, bom dia a todos ligados no Live CNN. Seguimos aqui nessa cobertura especial da CNN Brasil. Eu e Djalma Sena, chegamos durante a noite, quase madrugada, aqui no Rio de Janeiro, por volta de 11 horas da noite. E a gente já podia ali acompanhar os primeiros registros do que era essa capital apreensiva durante a noite. E agora trazemos como é que a capital fluminense amanhece. Eu estou na região central de São Paulo, no centro de operações da Prefeitura da capital fluminense. E eu tenho aqui as imagens ao fundo, são as câmeras que monitoram a cidade. Então, portanto, a gente vai aqui fazer um giro, Elisa, justamente mostrando as imagens daquilo que os nossos colegas já relatavam. Para começar, com relação ao reforço no policiamento. Destaco ali a imagem ao vídeo, não sei se vocês conseguem visualizar, o Djalma Sena já está colocando em destaque para vocês, a imagem da estrada Grajaú-Jacarepaguá, que liga a zona norte à zona sudoeste do Rio de Janeiro. Esse foi um dos últimos pontos a serem liberados pela polícia. Ali havia uma interdição por volta de 2h45 da manhã. Tivemos a liberação da via no sentido Jacarepaguá. Mas repare que lá há um reforço policial. Temos um blindado da polícia ali posicionado. E esse reforço policial ele pode ser visualizado também em outros pontos do Rio de Janeiro. Temos 5.000 câmeras nesse centro de operações, monitorando a situação na capital fluminense. Agora, a cidade está em estágio 1. O que isso significa, Elisa? A gente está falando aqui de uma escala que vai de 1 a 5, que a Prefeitura do Rio de Janeiro monitora, atualizando a situação da cidade. Quando essa operação teve início, a cidade do Rio de Janeiro foi para o estágio 2. Portanto, era uma situação de alerta. A cidade poderia enfrentar algum tipo de ocorrência. Durante toda a noite, durante toda a madrugada, a capital fluminense seguiu nesse estágio 2 e por volta de 5h55 da manhã de hoje, a capital fluminense voltou ao estágio 1. Portanto, segundo a Prefeitura, a capital fluminense está dentro da normalidade. Estamos aqui acompanhando as imagens em tempo real. O próprio prefeito da cidade destaca essa situação dentro da normalidade. Porém, Elisa, conversando com moradores da região, conversando inclusive com os responsáveis aqui pelo Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, o destaque as ruas no Rio de Janeiro não estão tão movimentadas. Muita gente preferiu não sair de casa. Temos algumas escolas particulares, por exemplo, que decidiram não abrir hoje, então aulas suspensas, também universidades que hoje também decidiram suspender as aulas porque ainda é uma situação de tensão na cidade do Rio de Janeiro. Elisa, a gente, claro, está monitorando aqui a situação, a gente está em contato com as várias autoridades, acompanhamento que a gente traz aqui em tempo real durante a programação da CNN Brasil. Hoje, nenhuma via interditada no Rio, um cenário muito diferente daquele que vimos ontem, aquelas cenas de guerra no Rio de Janeiro, quando os criminosos, em represália a essa ação policial, bloquearam várias ruas e avenidas do Rio de Janeiro utilizando ônibus. Segundo um balanço do Rio Ônibus, o sindicato que faz esse monitoramento e atualiza as informações para a gente, tivemos 96 ônibus utilizados nessas barricadas e cerca de 200 linhas de ônibus que tiveram o seu trajeto alterado por conta da ação dos criminosos. A gente também traz aqui uma última atualização, Elisa. Você perguntava mais cedo para o Edson com relação ao transporte público. Aqui também tem esse monitoramento em tempo real. Vou só destacar aqui, mais uma vez, a imagem para quem está nos acompanhando. Nesse momento,
ônibus, trens, tudo opera dentro da normalidade. As linhas que ontem foram afetadas, hoje também voltaram a circular. É a atualização de momento que a gente traz aqui no Live CNN, Elisa. Carol Nogueira conversando com a gente, mostrando essas imagens ao vivo. E Carol, claro que quando a gente fala de operações da polícia, elas não são divulgadas antes, né? Existe todo um empenho para que essas informações não vazem, para que não atrapalhe toda a operação na hora de ocorrer e que se eles tiverem de prender alguém, eles vão encontrar essa pessoa ali sem que essa pessoa receba quaisquer informações antes. Então, fomos todos surpreendidos por esta operação na segunda-feira e aí a gente foi se apavorando com a quantidade, os números que foram aparecendo, né? Com o dia tão marcante que foi esta terça-feira para o Rio de Janeiro. E a gente, Carol, aqui na rotina, você faz isso há muitos anos e faz diariamente, a gente acompanha muita guerra, muito conflito, que são contextos diferentes, né? O que ocorre em outros lugares do país e também o que ocorre aqui com o crime organizado no Brasil. Qual que é a sua impressão ao ver aí no Rio de Janeiro? Porque a cidade precisa continuar vivendo, vou usar vários gerúndios aqui, vivendo, acontecendo, trabalhando, circulando, em meio ao caos, né? Como é que se reestabelece, né? Como é que se encontra uma normalidade diante de um dia que já é de luto? Luto para muitas famílias que vão enterrar seus parentes e também para as famílias que vão enterrar os policiais, que morreram trabalhando. Como é que se encontra? O que você tem sentido disso por aí, Carol? Essa aparente normalidade, né, Elisa? Eu reforço que chegamos aqui no fim da noite de ontem, já quase madrugada, no Rio de Janeiro, e as ruas já estavam mais esvaziadas para aquele horário. Bares que costumeiramente têm uma grande movimentação naquele horário estavam praticamente vazios. E no caminho aqui até o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, também o relato dos moradores era de que, de fato, a movimentação era bem menos intensa para um dia útil, uma quarta-feira. Então, a gente fala aqui de uma aparente normalidade, ruas bem mais esvaziadas, Elisa. E a gente também amanhece, a gente começa esse dia acompanhando mais imagens chocantes, como aquela de corpos enfileirados na Praça São Lucas, no Complexo da Penha. Mais uma imagem chocante. E vale lembrar também os outros registros que tivemos na terça-feira, quando um drone lança bombas em direção aos policiais. É cenário de guerra, Elisa, é impressionante. E eu destaco, até eu falava com o Renan Fiuza, um outro fato, quando estávamos embarcando para o Rio de Janeiro. A gente estava no aeroporto de Congonhas, era 9 horas da noite, e naquele momento vários passageiros estavam ali na fila de embarque e muitos preocupados com seus familiares que estavam no Rio, estão perguntando onde estavam, se estavam bem, querendo mais informações, querendo saber sobre a segurança de suas famílias, e aqueles que vinham para o Rio de Janeiro tinham seus familiares em São Paulo preocupados. Então, era essa sensação de pânico, Elisa, é o que eu posso relatar de quem estava acompanhando bem de perto o que os moradores contavam naquele momento. Inclusive, ao chegar aqui no aeroporto Santos Dumont, logo ali no desembarque, já vinha a oferta de táxi blindado. O taxista se referia aos passageiros ali que desembarcavam e questionavam: para onde você vai no Rio de Janeiro? A depender da região, a situação era muito mais sensível. Ontem, praticamente toda a cidade do Rio de Janeiro teve pontos de interdição, com exceção da Zona Sul, Elisa. Hoje, até para atualizar, hoje nenhuma interdição, tá bom?